que o Bolsonaro, assim como muitos políticos, usam as técnicas de propaganda que foram propostas por Hitler no Mein Kampf, e essas técnicas de propaganda elas se adequam exatamente nesse momento em que o país está vivendo uma crise política, o Brasil está vivendo essa crise toda, então ele precisa daquele salvador, e é nessa hora que as técnicas do Mein Kampf funcionam. Então eu vou apresentar agora esse argumento explicando por que ele usa o Mein Kampf. Para isso eu vou utilizar alguns recursos gráficos aqui, mas primeiramente eu vou mostrar para vocês aqui o que tem no Mein Kampf, que é uma leitura muito grande, mas enfim. O Hitler fala o nome judeu 314 vezes, o Hitler fala o nome Marx 184 vezes e ele fala de parlamento 124 vezes. O Hitler tem uma técnica da repetição exaustiva de um assunto, de propor exaustivamente uma determinada coisa. Agora eu vou ler algumas coisas para vocês vão achar que é do Olavo de Carvalho, mas não, é do Hitler. Presta atenção. A atual democracia do Ocidente é a precursora do marxismo, que sem ela não seria concebível. Ela oferece um terreno propício no qual consegue-se desenvolver-se a epidemia. Muita gente acha que o Hitler era marxista. Não, o Hitler era completamente anti-marxismo. Isso aqui é do livro dele. Olha que interessante. Assim como uma hiena nunca despreza um cadáver, assim também o marxista nunca deixará de ser traidor da pátria. Qualquer que fosse a maneira de resistir, que se escolhesse, a condição indispensável seria livrar primeiro o nosso povo do veneno marxista. Essas coisas que eu estou falando aqui, um Estado que não pode evitar o desenvolvimento de uma calamidade como o marxismo, não está em condições de reconquistar o perdido. Então, onde que eu falo que a política de hoje utiliza muito essa técnica de Hitler? Hoje tem essa coisa de ficar colocando medo na população, o medo a respeito de um comunismo que eu defendo a ideia de que não existe a possibilidade de implementar mais esse comunismo traiçoeiro que tanto se fala, de estatizar tudo, de tomar propriedade das pessoas e de uma hora para outra tudo ser do Estado e voltar àquela ideia de economia planificada. Eu defendo que isso não existe mais, porque isso não deu certo. Isso não deu certo e não vai ter um partido que consiga convencer a população a fazer isso. Mas nota-se que tanto o Olavo de Carvalho quanto o Bolsonaro repetem isso insistentemente. Por quê? É criar-se o medo na população. Se você for para o livro do Hitler, você vai ver que Marx e comunismo é o que ele utilizou para criar medo na população. Então o Hitler utilizou também um elemento desprezível, segundo ele, o judeu. O Hitler criou um ser humano que ele deveria destruir, que é o judeu, assim como essa aliança do Bolsonaro com as demais pessoas, principalmente dos partidos da bancada evangélica, criaram o petista. É um ser humano que deve ser destruído e é um ser humano que é constantemente chamado ou de petista ou de comunista. Então, pensa bem, a gente já não está mais pensando na população brasileira lutar contra a corrupção. A gente já está criando um polo que visa destruir o comunista e o petista. Esse comunista e o petista é o judeu do Bolsonaro, ou seja, ainda se encaixa dentro dessa técnica do Mein Kampf. Agora, outra coisa interessante que eu gostaria de mostrar aqui é essa proposição aqui do Bolsonaro. O governo, contudo, não pode ser responsável por coisa alguma desde que o julgamento final não está nas suas mãos, mas na maioria dos parlamentares. Isso aqui é uma proposta do Bolsonaro, é uma proposta do Hitler para dissolver o parlamento, e quando a gente vai para o Bolsonaro... Se hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona, e tenho certeza que pelo menos 90% da população ia... Então isso é uma segunda coisa, né? Qual que seria a estratégia administrativa do Bolsonaro? É fechar o parlamento. É outra coisa que realmente está no Mein Kampf. Agora, como que funciona a técnica de propaganda que está acontecendo no Brasil hoje? Pouca gente está percebendo essa técnica aqui, também do Hitler. A técnica 90-10%. 10% das pessoas que se acham inteligentes, os pseudo-intelectuais, eles se instruem a partir do Olavo de Carvalho, que é um doutrinador de direita. 90% que são os facilmente manipuláveis, eles se instruem através do Sila Malafaia, que está sempre falando aquelas coisas de família. Eu tenho um comparativo aqui que vai ficar muito fácil de entender essa estratégia do Mein Kampf utilizada hoje em dia pelo Bolsonaro e a aliança desses partidos cristãos dessa extrema direita. Então aqui eu faço uma comparação interessante. Olha, o Hitler, Bolsonaro.
Quem que é o judeu do Bolsonaro? É o petista, porque é um inimigo humano eliminável. A corrupção parlamentar é coincidente nos dois. Os dois falam da corrupção parlamentar e eles se colocam como únicos com idoneidade suficiente para destruir esse inimigo corrupto que é o parlamento. Agora você pensa, destruir o parlamento é implementar a ditadura. Então, a juventude intelectual é o foco da propaganda de Hitler, focar na destruição de Marx, assim como Opa! Acabou o tempo, vamos lá, beleza. Pois é, Félix, a primeira coisa que a gente tem que concordar é que quando Hitler escreveu Mein Kampf, ele não tinha matado nenhum judeu. Quando Hitler escreveu Mein Kampf, ele estava preso. O Mein Kampf foi a ideologia dele, foi a estratégia política que fez ele conseguir ascensão ao poder. O que eu estou querendo dizer não é que o Bolsonaro vai matar judeu, muito pelo contrário, o Bolsonaro gosta dos judeus, tanto é que ele foi em Israel. Não estou defendendo a ideia aqui que o Bolsonaro vai matar pessoas, não. O que eu estou defendendo é que o que todo o marketing político do mundo inteiro defende, que o Hitler fez um livro que realmente consegue convencer as pessoas. E essa estratégia que ele criou é fantástica, né, para convencer as pessoas. Agora, o que ele fez depois de conseguir o poder realmente foi uma coisa que é criticável. Mas agora só para fechar o raciocínio, gente, olha só isso aqui, que interessante, a parte onde eu parei, né? Enquanto a juventude intelectual forçar na destruição do Marx, a juventude intelectual brasileira do Bolsonaro focar na destruição do comunismo. Agora, a técnica mais interessante é isso aqui muita gente vai se identificar. Se dividiu, né? Os 90% que são as presas fáceis no caso, facilmente convencíveis, corrupção e defesa dos princípios morais. Que é o que o Hitler falava, corrupção e defesa dos princípios morais. Agora olha que coincidência, juventude, que é o 90% da juventude do Bolsonaro, falar repetidamente no kit gay, chamar todos os demais de corruptos. O que eu falo que o Bolsonaro fez, que é muito do Mein Kampf, o país é corrupto, eu sou a solução. Precisamos dissolver o Congresso porque os parlamentares não prestam, eu sou a solução para isso, né? Essa ideia de conseguir os militares. Hoje fala-se em extremismo militar, mas a gente sabe que o extremismo militar ele precisa ser aguçado. Não adianta falar militares vão para a rua, não. Um presidente que já toma o poder com essa ideia de ditadura militar, de ter os militares, ele já toma o poder querendo dizer que ele realmente vai implementar uma ditadura, porque sem os militares não tem ditadura. Aqui no Brasil, a gente tem uma prática muito cruel das empresas que instalam serviços de TV a cabo. Eles não fazem o aterramento do sistema de TV a cabo. O que isso normalmente tem causado no Brasil é a queima de aparelhos televisores, a queima de aparelhos ligados ao sistema de internet do provedor de internet. Por exemplo, a NET não instala o supressor de surtos que é necessário na entrada do sistema de TV a cabo. Da mesma forma que um raio pode cair e queimar um aparelho eletrônico, imaginem o que pode acontecer se uma criança estiver segurando o fio da TV a cabo exatamente no momento em que o raio cai. O que eu estou chamando a atenção de vocês é que o sistema de TV a cabo, como está sendo instalado pela NET em várias casas brasileiras, ele pode causar não apenas a queima dos aparelhos, como pode causar também a morte de pessoas. O que acontece é que na hora que o raio cai, uma indução eletrostática acontece naquele fio que está esticado. E ali, aquele fio recebe centenas de milhares de volts e quebra o isolamento do equipamento. Isso queima a televisão, isso queima os aparelhos conectados à internet e pior, se tiver uma pessoa, ela pode morrer. Por que ninguém fala a respeito disso no Brasil? Porque é muita grana que está em jogo. É muito mais fácil deixar as pessoas mais pobres morrerem sem saber o que está acontecendo do que denunciar uma empresa do tamanho da NET que ela está instalando o sistema sem a devida proteção, porque na hora que cai um raio e queima, eles averiguam e tentam dar barrigada e não pagar a indenização. A tendência natural do brasileiro é deixar para lá. Então eles não atendem, você vai deixando a coisa para lá até o momento em que você perde o direito de entrar na justiça contra eles. Estatisticamente fica mais barato para eles desrespeitarem o Brasil do que atenderem adequadamente. Aí que entram as agências regulamentadoras para exigirem essa condição de segurança. No Brasil eles têm um lobby muito forte e isso não acontece.